Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Gratos nessa manhã por mais um dia que o Senhor nos concede e de poder cultuar Ele nesta manhã, não é verdade? Como é bom estarmos unidos nessa manhã mais friazinha, né? E hoje nessa manhã eu gostaria de meditar a respeito de um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 18 a 27. Essa é a história de alguém que perdeu tudo, e perdeu tudo que precisava na vida. E às vezes, quando a gente lê na Bíblia, muitos relatos são contra-exemplos para nós, não são exemplos a se seguir, né? Muito do que está escrito na Bíblia não é normativo, não é para seguirmos isso, mas ele é descritivo, ele é algo para nós compreendermos, e esse é o caso do que não fazer. Por isso gostaria de ir ao texto. A palavra de Deus inicia assim. Eu estou lendo na NVI, né? Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. E ao ouvir isso, Jesus disse: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem que pode ser salvo? E Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. E respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Vamos orar? Senhor, em humildade nos colocamos diante da Tua santa presença, Pai, engrandecendo o Teu nome, clamando ao Senhor, o único que é capaz de transformar as nossas vidas, a nossa realidade, o mundo e tudo que nele existe, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Deus Santo. Nós oramos a Ti, Deus, somente ao Senhor, para que o Teu Espírito venha sondar as nossas vidas, intervir em nossa história, falar aos nossos corações. Pedimos a Ti, Deus, e esperamos no Senhor por essa resposta. Pedimos para que a Tua palavra venha sondar as nossas vidas e falar ao nosso ser, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai, nesta manhã. Oramos confiantes no nome de Jesus, nesse poderoso nome, Deus, capaz de mudar a nossa história e de qualquer um aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa história aqui, ela é relatada nos evangelhos, tanto em Mateus, Marcos e Lucas. E olha só que interessante, como o Ada bem disse, na realidade hebraica, tudo que é repetido, especialmente 3 vezes, ele tem um sentido de ser completo. E essa história aqui, ela é repetida incrivelmente 3 vezes, dado a importância que ela tem. E aí, quando lemos no livro de Lucas, o capítulo 18, existe algo interessante, porque ele tem uma sequência lógica no que ele está pensando. Ele traz primeiro a humildade de um publicano em contraste com o orgulho de um fariseu, quando eles vão orar no templo. Ele mostra a humildade das crianças também. E agora ele fala sobre a riqueza e o reino de Deus. Então existe um tema que perpassa esse capítulo, que é a seguinte pergunta: quem é então que entra no reino de Deus? É isso que ele está discutindo. E o que estava acontecendo basicamente nessa história em resumo? Um homem que no livro de Mateus ele é chamado de jovem, no livro de Lucas ele é um adulto, né? Ele é chamado de jovem, então eu vou preservar esse adjetivo. Ele era considerado muito rico,
muito religioso também, ele era alguém judeu, e aqui ele reconhece que Jesus ele é um grande mestre, um grande rabino. Olha só, ele entende a profundidade disso, e ele vai lá certeiro em Jesus, perguntar uma questão muito importante. Ele perguntou: como eu posso ter a vida eterna? Em outras palavras, até os discípulos e que estavam ouvindo isso perguntaram: como eu posso ser salvo? Ou seja, são perguntas intercambiáveis. Como eu posso herdar a vida eterna? Ou também, como eu posso ser salvo? E Jesus, ele sendo o próprio Deus, ele conhecia esse jovem. Então ele traz à tona os 10 mandamentos e depois dá uma ordem a este jovem. E esse jovem não consegue cumpri-la. E então eu queria perguntar para vocês: como pode um homem que seguia todos os mandamentos, um homem íntegro, religioso, rico, abençoado por Deus, ele ser o mais distante de Deus? Ele ter perdido aquilo que era o mais importante? A resposta disso eu gostaria de elencar em 3 questões. Qual o problema desse homem? Qual é a essência do problema desse homem? E qual que é a solução dele? Então, no primeiro ponto, quando nós vemos aqui esse texto, esse homem, ele tinha um problema. E o problema não era o dinheiro em si mesmo. Nós sabemos disso, não é verdade? E por essa mesma situação, por não ser o dinheiro, muitos de nós aqui na igreja, e com certeza fora, nós vivenciamos esse mesmo problema. E nós perdemos a nossa vida por essa mesma causa. O problema desse jovem não era isso, e ele não tinha percebido isso em sua vida. Olha só a resposta de Jesus sobre como ser salvo. Ele diz, no verso 20, você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele traz à tona os famosos 10 mandamentos, não é verdade? E aí fica uma questão assim por trás, que a gente fica se sondando: puxa, então o caminho para ser salvo é a obediência à lei? E a Bíblia diz muito claro: jamais. A lei não é capaz de fazer isso. Paulo ele faz uma cadeia de argumentos em Romanos 7, que ele diz o seguinte: de fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Ou seja, a lei, ela veio para nos mostrar o que é certo e o que é errado. Porque se ela não tivesse vindo, a gente não saberia como agradar ao Senhor. A gente não saberia o que desagrada a Ele e o que agrada a Ele. Só que o problema é que a lei ela é espiritual e nós não somos. A lei ela é santa e nós não somos. Portanto, nós não conseguimos cumprir ela. Ou seja, o jovem rico aqui na fala dele, quando ele ouve os 10 mandamentos, ele diz uma questão impossível. Ele fala: eu tenho obedecido isso desde a adolescência. Isso era impossível. Não era possível ele, desde criança, desde a adolescência, responder tudo isso. Existia algo que ele não enxergava na vida dele. Na verdade, ele queria ouvir de Jesus uma confirmação somente. Ele não estava querendo algo para confrontar a vida dele. Ele só queria ouvir uma confirmação das coisas. Ele só queria ser validado naquilo que ele estava pensando e naquilo que ele era. Ele cita os 10 mandamentos porque se a lei não salva. Porque ele queria provar a esse jovem rico que ele não seguia nem o primeiro mandamento, que é amar ao Senhor de todo o seu coração. Porque era muito claro, esse jovem ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Ele amava mais o seu status do que a Deus. Ele amava a estabilidade, ele amava o controle, ele amava tudo aquilo que ele construiu do que ao Senhor. Ele amava mais a si mesmo. Mas até então, até desde da sua adolescência até agora, ele estava cego para essa realidade. Ele não compreendia que ele não conseguia cumprir isso. Mas até então ele não via isso durante toda a sua vida até agora. E ele sempre pensou ser uma pessoa boa, uma pessoa que fazia as coisas de Deus, uma pessoa que fazia as coisas certas, que buscava não fazer o mal, e que ele conseguia até, por causa disso, ir ao céu. Agora a questão é, por que ele não percebe o problema dele? Por que até então ele se considerava alguém justo, bom, correto, religioso, diante de Deus e diante de Jesus, que ele reconhece que ele era bom? Porque é isso que o pecado nos faz com a nossa vida. Ele nos cega
ele faz com que a gente não perceba que a gente é de todo ruim. Ele nos diz a nós mesmos: você não é tão ruim assim mesmo. Você é bom, você faz isso, você busca o Senhor, você pode viver dessa maneira. Só que existe uma verdade, e uma verdade que todos aqui que são adultos reconhecem. É uma verdade não tanto óbvia, mas bem sutil às vezes, de que nós não conseguimos nos mudar. Gente, vocês já perceberam isso? A gente não consegue mudar o nosso caráter, a gente não consegue ser melhor. Tem vários momentos assim que eu e a Rainha a gente conversa e fala: nossa, eu continuo errando da mesma maneira com você. E a gente crê que se não for uma intervenção de Deus em nossas vidas, a gente não vai corrigir isso. E a gente ora com fervor a respeito disso, porque a vida adulta nos mostra isso. Nossa, como nós somos incapazes de ser bons, incapazes de amar até mesmo o nosso cônjuge. Então o pecado ele nos faz cegos, e ele vai criando algumas camadas em nossas vidas de autojustificação, de autorretidão, de nos acharmos que somos bons. E essas camadas, à medida que a gente cresce, envelhece, e não há graça nisso, a gente se torna cada vez mais duros para a realidade que nós somos ruins. O caminho do arrependimento começa quando nós constatamos que somos maus. Eu lembro muito bem que durante alguns estágios na UBS, quando visitávamos as comunidades aqui de São Paulo, irmãos, a realidade predominante assim, de doença, além de problemas cardíacos, era diabetes. Nossa, e eles postergavam o cuidado disso, e muitos tinham problema daquela condição, e alguns conhecem aqui, que é a neuropatia diabética, né? Que é uma condição que você vai perdendo a sensibilidade nas extremidades, e eles vão se machucando, e vão perdendo os dedos, os membros e a vida. Era muito claro, porque, nossa, a pessoa já não tinha mais dedo, não tinha mais pé, não tinha mais perna, e era uma realidade muito triste. É isso que o pecado faz com as nossas vidas. Ele vai nos anestesiando para as coisas que realmente nos matam. Ele vai mostrando para nós, ele vai, na verdade, cegando a gente da realidade do que aquilo que a gente faz nos mata por dentro. Essa é a condição que todos nós temos e nascemos. E a gente não vai percebendo as consequências disso. E a consequência imediata de alguém que se acha bom, como esse jovem aqui, é não buscar a Deus. Irmãos, perceba só, quando a gente constata essa realidade, não tem como você acordar de manhã e não buscar o Senhor. Se você constata a sua incapacidade, a sua insuficiência, pela manhã você não acorda já fazendo as suas coisas, ditando o seu rumo, ditando a sua vida. Você acorda em humilhação, você acorda pedindo: Deus, me ajuda que eu não consigo. Isso que o pecado ele faz com as nossas vidas. Ele começa a mostrar para a gente que a gente não é tão ruim assim e não precisamos do Senhor por causa disso. J.C. Ryle diz uma frase muito importante: o homem não é ruim, ele não é perdido porque ele faz coisas más, mas porque ele não busca a Deus. Nós precisamos sempre, irmãos, desse arrependimento sobre as nossas vidas, de que o nosso grande problema não é fazer coisas ruins, mas é não buscar o Senhor e não amar Ele em primeiro lugar em nossas vidas. É disso que nós diariamente precisamos lutar contra a nossa carne, de amar ao Senhor de todo o coração. E o ser humano, desde o jardim, a primeira coisa que ele faz é o quê? Se esconder de Deus. Desde o início de todas as coisas, ele se esconde do Senhor e se afasta dele quando ele peca. A segunda questão aqui, irmãos, qual que é a essência desse problema aqui? Quando nós olhamos o verso 23, ele nos diz uma triste cena. Ouvindo isso, esse jovem rico, religioso, judeu, ficou triste, porque ele era muito rico. E vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Olha só, quando esse jovem tem o privilégio de receber uma resposta de Jesus, de dar tudo aquilo que ele tem, ele não consegue fazer isso porque ele era muito
rico. E a questão aqui, nós sabemos várias vezes que o dinheiro não é o problema. Abraão era rico, Davi era rico, José era rico, Jó era rico, Josafá era rico, Ezequias era rico. Um monte de pessoas na Bíblia são ricos e serviam ao Senhor e foram salvos. Portanto, o problema não era esse. Mas aqui o jovem ele faz um importante cálculo na sua mente. Ele faz uma conta muito lógica e muito óbvia. Ele diz o seguinte: eu tenho tudo a perder e automaticamente eu não tenho nada a ganhar se eu seguir a Jesus. Ele está dizendo o seguinte: Jesus não é melhor do que a minha riqueza. A minha riqueza é mais importante daquilo que eu vou ganhar. Porque se eu abrir mão do que eu tenho hoje, Deus não vai preservar a minha vida, não vai me trazer felicidade. Como pode um homem fazer isso? Vocês entendem a seriedade dessa tristeza aqui e da fala de Cristo? Ele está dizendo o seguinte: Deus não é mais importante. O Senhor de todas as coisas, aquele que deu e abençoou o jovem a ser rico, aquele que é o Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores, o Deus dos exércitos, Ele não é melhor do que as minhas coisas. Eu não vou trocar isso. O grande problema dele não foi trocar ou perder a vida eterna, mas foi trocar as suas riquezas pela glória de Deus. Ele trocou aquilo que é insondável, o maior presente do mundo, por aquilo que é terreno, por aquilo que se perde. Essa é a essência do pecado, é que nós trocamos a glória de Deus por qualquer outra coisa desse mundo. Esse é o problema desse homem. Ele fugiu de Deus. E dessa mesma maneira nós nos perguntamos: como pode ele ter feito isso? Como é que ele trocou a coisa mais valiosa desse mundo por uma coisa tão passageira? E a resposta é: da mesma maneira como nós hoje escolhemos pecar, ao invés de escolhermos ao Senhor. Isso é muito fácil, irmãos. O pecado ele nos coloca essa convicção no nosso coração, de que se a gente abrir mão do que nós temos, nós abrimos mão do que nós temos, a nossa vida e toda a nossa história, Deus não vai se responsabilizar por isso. Deus não vai nos trazer felicidade. Ele não vai nos zelar pela nossa vida e pelo nosso bem e pela nossa alegria. A gente vai viver uma vida triste e de uma obediência amargurada. Irmãos, quando eu vejo isso aqui, e essa é a história de alguns cristãos também, eu lembro muito bem na minha conversão, de que eu olhava o meu irmão, o Mário, e ele vinha para a igreja aos domingos, e eu não, e eu olhava para ele e falava: nossa, ele estuda a semana inteira, de segunda a sexta e às vezes sábado, e aí, ainda assim, domingo ele perde para vir para a igreja. E eu olhava e falava: nossa, não pode ser, eu prefiro ficar aqui no meu jogo, continuo no meu DS, ficava ali brincando. Eu falava: não pode ser que o único dia de folga ele dedique ao Senhor. E eu falava: não faz sentido, ele está perdendo tudo, eu estou ganhando tudo. É isso que estava acontecendo com a minha vida naquela época. E eu não entendia por que ele passava o dia inteiro na igreja. Como é que ele conseguia fazer isso? Ele estava doido, ele era realmente estava participando de uma seita, não pode ser verdade. Mas quando eu caí nessa armadilha aqui, irmãos, nossa, Deus me pegou de jeito, não tinha jeito. Jesus é melhor que qualquer outra coisa. Estar na presença do Senhor é a melhor coisa da nossa vida, porque quem tem Jesus tem tudo. Essa é a realidade, irmãos. E essa é uma grande mentira que o pecado faz com as nossas vidas, de que isso aqui não é um bem valioso e as nossas coisas são mais importantes. A gente zela pelo nosso conforto, a gente zela por outras coisas que não o Senhor. E olha só o contraste disso. Lucas, ele é um arquiteto aqui na hora de escrever as coisas, porque no capítulo 19, ele nos mostra um homem que fez o contrário de tudo isso, um homem chamado Zaqueu, um homem que quando viu Jesus, ele decidiu se arrepender dos seus caminhos, e Jesus disse: hoje houve salvação,
Por quê? Ele diz: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E ele hospedou isso, ele hospedou na sua casa. E antes disso, a palavra de Deus nos diz: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. A alegria foi isso que aconteceu na vida de Zaqueu. Porque o contrário disso, sabe o que é? Se ele não tivesse entendido isso, que Jesus era mais importante que suas riquezas, ele faria um grande cálculo na sua cabeça como um jovem rico. Ele diria o seguinte: Jesus, ele ainda diria com medo, né? Quanto eu sou obrigado a dar? Quanto que eu preciso abrir mão para realmente poder receber isso aí, que você está recebendo, que você pode dar? Quanto eu sou obrigado a dar? Olha só, aquele que não está disposto a abrir tudo na sua vida, ele está sempre barganhando com Deus, porque ele não está querendo dar tudo, mas ele está querendo comprar o Senhor. E essa pergunta normalmente vem com um medo por trás, já percebeu? Às vezes nós fazemos orações que não queremos fazer, porque a gente tem medo do que Deus vai falar para a nossa vida. Não é verdade? Isso é uma oração de alguém que não entendeu que Jesus é suficiente e quer aprender com o Senhor como fazer com que eu ganhe isso aí que você pode me dar. Quem não está disposto a abrir mão de tudo é alguém que sempre quer barganhar e não entendeu que o Deus que abrir mão de tudo quer que você faça isso. E a reação disso é a alegria. A alegria, não medo, é prazer nas coisas de Deus. Prazer em fazer, às vezes, orações que a gente chama orações perigosas. Não é verdade? Olha só, por exemplo, um outro personagem, a vida de Abraão. Abraão recebe uma ordem que na época não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum Deus pedir para ele o filho da promessa, e anteriormente e depois, né? Deus nunca pediu sacrifício humano. Ele sempre considerou isso uma abominação. E ele pede a Abraão: abre mão do seu filho e sacrifica ele no altar. E era isso que, em aliança, Abraão obedeceu. E em aliança ele recebeu essa promessa, que os descendentes de Abraão seriam mais numerosos que a areia da terra, que a areia do mar. E mesmo assim, Abraão obedece, por isso que ele é considerado o pai da fé. Mas ele lembra o quê? Ele lembra a si mesmo quem era Deus, qual que era o valor dele. E olha só uma característica que ele lembra muito bem. No capítulo 18 ele diz, ele traz à sua memória: o juiz de toda a terra não fará o que é certo? Deus não vai zelar pela sua justiça? E ele traz isso: não, Deus é justo, Ele não vai me permitir acontecer isso. Ou seja, do nosso ponto de vista, a gente pode ver muitas coisas que estavam acontecendo na vida de Abraão, mas o patriarca, a vida desse homem aqui, na hora, ele não sabia que Deus estava fortalecendo a sua fé. Mas ele não precisava saber disso, porque ele confiava no Senhor. Portanto, a vida de Zaqueu aqui, a vida de Abraão, ele nos mostra que eles só deram tudo na sua vida porque eles entenderam que o Deus deu tudo também para eles. O único jeito de você doar a sua vida é você ver esse Deus completamente doando a sua vida, e assim você finalmente vai ser curado, sarado, e aí você vai poder abrir mão do que você tem. Um Deus que sofre no nosso lugar é um Deus que nós podemos confiar. Jesus, ele chamou esse jovem rico aqui no texto, não para que ele fosse triste, não para que ele tivesse uma vida resignada, mas para que ele fosse feliz de verdade, para que ele tivesse aquilo que realmente ia satisfazer a sua alma, satisfazer o seu ser, que era o próprio Cristo. Jesus, ele é mais do que suficiente, e ainda por cima, não só isso, ele diz no verso 29, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai, filhos, por causa do reino de Deus, ou seja, tudo que existe de valioso nessa vida, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, na era futura e na vida eterna. Ele nos mostra que logo em seguida, que se você abrir mão das coisas mais valiosas que você tem na sua vida, Ele ainda vai te restituir, ainda nessa vida, muitas vezes mais.
essa é uma promessa aqui que levou muitos missionários ao campo, inclusive a minha vida, de que quando você abre mão desses confortos, você ganha na sua vida uma família muito maior, você ganha paz, você ganha pessoas na sua vida, o órfão ganha paz, a viúva ganha alguém mais valioso do que um marido, aquele que não tem família agora tem. Essa é a promessa de Cristo para a vida de todo aquele que abre mão da sua vida. Nossa, recentemente eu estava conversando com um jovem e ele foi pensando assim no meu futuro, como é que eu posso escolher a profissão, como é que eu posso ver aquilo que vai ser bom, eu quero algo que agrade a Deus, mas que eu tenha dinheiro. Irmãos, nossa, vocês já perceberam que como pais, como mães, aquilo que a gente mais quer para os nossos filhos, não é a estabilidade na vida aqui no mundo, mas é uma riqueza de caráter na vida, mas é uma fé em Jesus Cristo, mas é algo que o mundo não pode dar. Quantas vezes, nossa, eu ouço relatos assim de, puxa, os meus pais, por exemplo, são um exemplo disso, de que eles não plantaram, mas Deus semeou na minha vida uma família, uma esposa e coisas que são muito mais agradáveis do que o dinheiro, do que aquilo que o mundo pode oferecer. Isso é muito mais valioso para quem está buscando ainda crescer nesse mundo. Essa fé é uma riqueza de caráter, de virtudes que só Deus pode nos enriquecer nisso. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a resposta de Deus para nossas vidas. Deus é quem vai atrás do homem. E continuando o texto aqui, alguns perguntam, então quem que pode ser salvo? O que traz por trás dessa pergunta? É de que alguém que era rico nessa época, ele não era somente rico em bens materiais, mas ele era rico normalmente em Deus, porque Deus abençoava aquele que era rico, aquele que tinha posses nessa época. A cosmovisão das pessoas é o seguinte: se essa pessoa ela é cheia de bens, então essa pessoa é uma pessoa cheia do favor de Deus. A riqueza nessa época, ela não era somente um bem material, mas ela é uma influência social e espiritual. Aquele que era rico, às vezes, ele financiava as sinagogas, financiava os sacerdotes. Então ele tinha um status a se zelar. Ele não era somente alguém rico, mas ele era alguém influente na sociedade. Portanto, abrir mão disso aqui era abrir mão do seu status. E agora algumas pessoas percebendo que essa pessoa então, ela era legitimada por Deus por causa dos seus bens, os irmãos mais pobres aqui se perguntam, nossa, se esse cara que ele é favorecido por Deus não pode ser salvo, imagina eu. O que será de mim, eu que sou pobre e pecador? Como é que eu vou ser salvo? E a resposta de Jesus é: o que é impossível para homens, é possível para Deus. Em outras palavras, aquilo que Jonas conclui, a salvação ela vem do Senhor, ela não vem dos homens, ela vem de Deus. Deus é quem vai atrás do homem e o salva. Essa é a resposta do Senhor. Porque a Bíblia nos deixa muito claro que o único que poderia ser salvo era alguém que fosse perfeito, era alguém que não tivesse pecado, era somente aquele que cumprisse todos os mandamentos. Esse sim poderia ser salvo. Mas ela mostra que ninguém de nós é justo, ninguém de nós alcança o padrão de Deus, ninguém consegue cumprir isso. Somente um cumpriu. Então eu lhe pergunto agora, se você compreendeu a linha de raciocínio aqui, se essa obra de salvação ela é impossível para os homens, só é possível para Deus, e a resposta de Jesus aqui não é algo que nós podemos fazer, porque a salvação não vem por obras, para que a gente não se glorie, qual que é a resposta do Senhor sobre como ser salvo? Romanos 10 diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Simples. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Porque todo aquele que confia nele jamais será envergonhado. Porque todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. A
resposta é simples, não é mesmo? E a questão é, nem tanto. Não é tão simples assim, por quê? Primeiro, porque o preço pago foi muito alto. Porque se um de nós aqui fosse pendurado naquela cruz, não aconteceria nada com o mundo. Nós não temos valor algum. Deuteronômio 21, 23 diz: qualquer um que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Jesus, o próprio Deus, se fez maldito em nosso lugar. Ele assumiu a maldição, a ira de Deus que estava sobre a nossa vida, para que ela recaísse em Cristo. E por causa disso nós somos salvos. Então, se nós tivéssemos sido pendurados, realmente não aconteceria nada, porque nós não temos valor algum diante de Jesus. Jesus, ele não tinha pecado, mas ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em poder, ele foi tentado em fome, ele foi tentado sexualmente, ele foi tentado em todos os sentidos, porque a Bíblia diz que por causa disso ele pode se tornar o nosso sumo sacerdote perfeito. Então não há pecado na sua vida, ou tentação na sua vida, tentação na sua vida que ele não tenha passado. Por isso ele pode compreender a dor de um luto, ele pode compreender a dor de uma perda, ele pode entender a dor de alguém que cresce sem pai, ele pode entender a dor de um buraco na sua vida. Esse é o Cristo. Não houve momento sequer da sua vida que ele não tenha amado ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e não houve nenhum momento que ele falhou em glorificar a Deus em toda a sua vida. E a gente não consegue amar a Deus de todo o nosso coração em nenhum momento. Essa é a realidade. E esse se fez carne e osso em nosso lugar. Ele viveu a nossa vida para que a gente tivesse uma segunda chance. Deus escolheu, não nós, não foi nós, não foi o plano B. Foi o próprio Deus que escolheu erguer ele no madeiro. Não foi a gente. Foi por causa de Deus que ele entregou o seu filho numa cruz, para que nós pudéssemos ser salvos, porque ele encontrou em Jesus alguém digno, alguém perfeito, alguém santo, porque digno é o Cordeiro de Deus em morrer em nosso lugar. Foi Deus quem o colocou na cruz, não foi nós. Essa é a realidade da cruz, porque Deus colocou ele no maior centro religioso, para que todos pudessem ver na face da terra, que ele considerou seu próprio filho digno de morrer pela sua ira. Essa é a realidade da cruz. Que maravilhoso é o Deus santo e justo poder colocar no nosso lugar. Certa vez perguntaram ao Paul Washer: como é que pode um ser humano carne e osso como nós, ficar numa cruz por algumas horas e poder salvar uma multidão de pessoas? Não faz sentido isso. Ele tinha que ter sofrido uma eternidade. Por que um homem, numa cruz, no madeiro, consegue salvar uma multidão de pessoas? E Paul Washer aproveita essa pergunta, que ela era bem capciosa, para dizer o seguinte: porque se o único homem vale mais do que todos eles juntos, você pega montanhas, vales, terra, mar, o mundo, todas as estrelas, tudo que foi criado por Deus, e coloca numa balança Jesus e isso, Jesus ele é mais pesado do que qualquer outra coisa. Ele é mais valioso do que qualquer outra coisa que existe no mundo. Por isso que o sangue dele é capaz de salvar qualquer um que se achegue a ele. Ele pesa mais do que tudo isso. Deus era justo nesse momento. Ele considerou justo punir os seus pecados, os meus pecados naquela cruz, para que hoje a gente tivesse vida. E ele não deixou Cristo em humilhação. Ele o ergueu no mais alto lugar que existe. E Paulo faz essa oração aos Efésios. Ele diz: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês percebam a incomparável grandeza de seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação do seu poder, porque esse poder foi exercido em Cristo, para que ele fosse ressuscitado. Deus ressuscitou ele, e nos ressuscitou com Cristo, e o fez assentar nas regiões celestiais, acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés,
e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Esse poder que ressuscitou Cristo dos mortos, atua na vida daquele que o crê, daquele que o confessa como Senhor e Salvador. Portanto, é simples também, porque te custa tudo. Ele é simples, porque te custa tudo. Jesus o fez Senhor de todas as coisas, querendo ou não. Não sei se você conhece aquela música do Adhemar de Campos, que até o Morado ele refez, que ele diz: pois morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Jesus morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Ou seja, nós vivemos e viveremos, se for autenticamente alcançados por Cristo, uma vida de sofrimento, mas uma vida de alegria. Agora a gente pode viver a vida de Cristo. Então, se você quer saber como é que é a vida de um cristão, leia os evangelhos. Ali você vai ver como é que é a vida de Cristo e como é que vai ter que ser a sua. Então eu não julgo as pessoas que às vezes, por exemplo, quando a gente foi lá no Adore, em Tinga, a gente pregou para uma pessoa e ela pediu um tempo para poder aceitar Jesus. E olha, qualquer que for aceitar Jesus Cristo, precisa fazer essa conta na vida. Você precisa ver, nossa, se eu aceitar Cristo, isso vai te custar tudo. O seu melhor, a sua vida. Mas você vai ser recompensado em todos os sentidos, não apenas nesta era, mas na que há de vir também. Resta você agora se revoltar contra isso ou aceitar o senhorio de Cristo. Concluindo, quero deixar uma pergunta para vocês. Esse jovem aqui, ele desconfiava da bondade de Deus. Ele desconfiava que Deus podia ressarcir a vida dele. Ele desconfiava disso. Mas ele nada sabia sobre a cruz. Ele não sabia disso. Ele não tinha entendido isso. Ele não viu isso. E nós? Qual a nossa desculpa? Amém? Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é justo e por causa da tua santa justiça, o Senhor colocou o seu próprio Filho numa cruz para morrer e fazer justo o teu povo, para comprar um povo para si mesmo. E nós oramos para que essa realidade seja viva em nossos corações, de que Cristo morreu pelas nossas vidas, porque Ele era digno, e somente Ele foi digno de morrer por nossas vidas. Colocamos diante do Teu altar, e pedimos que o Senhor nos envergonhe, que o Senhor nos traga ao arrependimento, porque a muitos homens não foi dada a oportunidade de reconhecer essa graça, mas a nós foi, e nós não queremos ser cúmplices de tamanha negligência em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos mais fé, ensina-nos, Senhor, a amar mais ao Senhor, e abrir mão de tudo que nós temos, e enxergarmos o Deus que deu o seu tudo também. Em nome de Jesus nós oramos, e esperamos em Ti. Amém.